Então, o primeiro tema que eu percebi que teve muito comentário, e eu primeiro agradeço aos 5.000 pelo apoio de todos, aos comentários, sempre a forma carinhosa que vocês sempre me trataram. Eu resolvi fazer essa live em homenagem aos 5.000 e sortear alguns presentes para vocês. Boa noite, Adriana. Então, eu queria falar um pouco de um post que eu fiz há uns dias atrás, falando sobre relacionamento e principalmente sobre sexo no primeiro encontro, né? Eu sou advogado, mas o post era uma brincadeira para falar do mundo líquido do Zygmunt Bauman. E eu brinquei um pouco e as pessoas não entenderam muito não entenderam muito a proposta, né? Então, eu vou comentar um pouco desse post, porque era assim, sobre as relações hoje, de como uma mulher, se ela fazer sexo no primeiro encontro, ela não é para casar. E era uma afirmação, né, o post, e de repente foi um monte de comentários falando que eu era uma pessoa ultrapassada, com uma visão ultrapassada. E embaixo eu coloquei, é um erro, 3 pontinhos, né? E eu queria tentar explicar um pouco desse ponto de vista, porque é um outro olhar de alguém mais maduro que pesquisa muito relacionamento, direito, divórcio, por que as pessoas casam, por que elas separam. Então, é um pouco desse olhar. E aí o post falava isso, que a mulher que faz sexo no primeiro encontro, ela não é para casar, né? Então, e aí eu falei, é um erro, né? E 3 pontinhos para as pessoas comentarem. Era uma provocação, quem me conhece, os meus clientes sabem, os meus amigos sabem que eu sou um provocador. E o que aconteceu com isso? Eu vi várias críticas, né? Eu vi pessoas também, eu brigo, mulheres de alma livres, que não têm preconceito com isso, né? Mas na maioria era uma crítica pesada ao machismo, né? que o post fala. Mas o tema que eu queria entrar era sobre isso. Entender um pouco, eu falei, o que é um erro? Um erro é um homem entender que uma mulher que sai no primeiro encontro, ela não é para casar. Então, tem um erro ali. É um grande erro. Entender que por que a pessoa teve vontade, teve química, principalmente no primeiro encontro, ela teve vontade de sair com essa pessoa no primeiro encontro, mas isso é uma visão machista, né? A mulher é livre para escolher o que ela quer, a hora que ela quer. Mas eu também tenho um outro olhar. Então vamos falar sobre o mundo líquido, né? A gente fala das relações líquidas. Se a gente vai voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, os meus pais, hoje estão em média de 70 anos, e eles nem beijavam na boca. Beijar na boca já casava, principalmente eu que venho do Nordeste, de Pernambuco, de Limoeiro. Então, tem um pouco desse olhar das relações sólidas, onde tudo é muito controlado, tudo, principalmente as relações das mulheres, né? E os homens controlavam as relações das mulheres, né? Mas, voltando a esse tema, por esse ponto de vista, se eu sei que a gente está numa sociedade conservadora, e se eu sei que 90% hoje dos encontros é feito por aplicativos, ou por Facebook, ou por Instagram, eu tenho muito uma questão do que eu mostro lá, né? Como eu me vendo, entre aspas, nessas redes sociais, né? E eu falo, se a gente tem uma sociedade hoje basicamente conservadora, isso está provado pelas eleições dos últimos 6 anos para cá, a gente tem um movimento de uma sociedade bem conservadora, principalmente nos costumes, né? Muitas vezes liberais em algumas coisas, mas nos costumes muito arraigada no conservadorismo.
Isso não é bom nem ruim, é só uma característica da sociedade brasileira. Uma outra questão importante é, se eu sei que os filhos dessas mulheres são criados num sistema conservador, né? Eu tenho basicamente o quê? Um homem conservador. E este homem, em conversas, falam sobre isso. Se ela sair comigo no primeiro encontro, ela não é para casar. Tem uma visão conservadora. E aqui eu não estou falando de machismo, estou falando de conservadorismo. Algumas reclamam que, tá muito fácil. Então, eu falo, o homem vai valorizar a mulher que se respeita. Então, por que eu tenho que sair no primeiro encontro? Eu tenho, primeira coisa, uma análise de uma sociedade conservadora. Basicamente, esse homem que eu vou encontrar pode ser conservador. E aí eu vou separar em algumas coisas. Eu, nas minhas pesquisas, deparei num tripé para relacionamento de boa qualidade, que é o que eu tento falar nos posts. Eu falo sobre relacionamento de boa qualidade. Tem humor, tem provocação, mas sempre para falar sobre o que é relacionamento de boa qualidade. Por quê? Porque isso você não aprende em casa e você não aprende na escola e nem no trabalho. Muito nos livros, na psicologia, em outros campos, na filosofia, muitas vezes você encontra pessoas falando sobre isso. Mas basicamente você não aprende isso durante a vida. Você tem que ir atrás. Muito difícil você ter isso dentro de casa, na maioria da população brasileira. Então, se eu tenho uma sociedade conservadora, né, um homem conservador, e eu quero ter uma relação de boa qualidade, porque eu divido em 100, de 0 a 100 relações, eu tenho 90% de relacionamentos que não são de boa qualidade. Ou eles estão juntos por casados ou união estável, ou namorando para não ficar sozinho, ou porque tem algum interesse econômico, ou tem algum interesse sentimental, alguma dependência, né? Algum comodismo. E você tem 10% que é de boa qualidade. Desses 10% eu falo que eu separo em amizades, sexo de boa qualidade e relacionamentos amorosos de boa qualidade. E aí eu tento separar um pouco isso. Amizades são pessoas que a gente faz uma opção de ser amigos por escolhas. Então a gente escolhe porque a gente gosta daquelas pessoas, quer estar próximo àquelas pessoas. Então as pessoas agregam alguma coisa. E você tem hoje em dia relacionamentos de boa qualidade sexuais, onde o ganho é só sexual. Então você não tem nem amizade, né? Não tem afinidades, mas tem uma química. Então você hoje tem mulheres e homens, principalmente mulheres, que é um direito da mulher agora, uma conquista das mulheres a ter chamado PA, o crush, né? O amigo colorido, são referências do prazer da mulher, onde ela quer alguém que está disponível, alguém que ela confia. Então, muitas vezes não tem relação de amizade para sair, para jantar, é só sexual. Isso não tem nenhum problema quando a mulher consegue separar isso, né? E pode ser só uma amizade. Mas eu falo, para você ter uma relação de boa qualidade, para morar junto ou para casar, você precisa ter outras coisas. Você precisa ter pelo menos 3 coisas, que é afinidade, gostar das mesmas coisas, que as pessoas, se eu sou uma pessoa que gosta de sair, precisa ser uma pessoa que goste de sair. Se eu sou uma pessoa mais conservadora, gosto de ficar em casa, tem que ser uma pessoa mais ficar em casa. Então, isso é importante. Eu gosto de livros, eu gosto de cinema, quais os estilos de coisas que eu gosto de fazer, que tipos de passeio. Isso são afinidades, são coisas em comum. Por quê? Eu volto depois nesse tema. Uma outra questão é, eu preciso ter um pouco de química, a pessoa precisa gostar do cheiro dela, do gosto dela, de outras coisas, ligado à questão sexual. E uma terceira coisa, então, eu posso ser amigo da pessoa, ter afinidades com ela, porque amizades basicamente são só de afinidades. Posso ter química, então eu tenho um amigo colorido aqui, mas eu preciso, para alguém entrar na minha vida, para eu casar com ela, morar junto, eu preciso ter projetos em comum.
que é porque a maioria dos problemas que as pessoas hoje separam é porque elas não têm projetos em comum. Elas escolhem as pessoas muito jovens por beleza e por sexo, e depois isso passa aos 40, 50 anos, a beleza e o sexo, principalmente para o homem, diminui. As mulheres hoje se cuidam muito melhor, mas os homens não. Isso é um processo que está melhorando, mas basicamente isso, e os homens hoje, por essa impotência, por esse crise do homem moderno, onde eu falo, ele tem que procurar meninas novas, ele deixa a mulher madura para a menina nova, né, para mostrar poder, para mostrar virilidade. Então, isso são características da crise do homem moderno. Uma outra questão importante que eu queria tratar sobre isso, então eu preciso ter esse tripé para ter relacionamento de boa qualidade. Projetos em comum eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero morar fora do país, eu quero viajar, eu quero morar aonde, depende do momento da vida. Então, isso vai mudando durante o tempo. E aí, quando isso fica muito distante, as pessoas separam, porque umas querem estudar, outras não gostam de estudar, e aí tem uma diferença, muito, muito ruim em relação às questões. Mulheres hoje em dia estão na universidade, estão estudando, estão indo para fora do país, fazer cursos e tal, e os homens parados, né? E aí as mulheres hoje em dia começam a achar que estão levando um peso nas costas, né? Então a gente tem um pouco disso. A mulher moderna, ela se reinventou, ela gosta de estudar, ela tem outras capacidades que os homens modernos hoje em dia não conseguem acompanhar essas mulheres. Então, voltando de novo ao tema, se eu vou fazer sexo no primeiro encontro, a mulher não é para casar, então é um erro pensar assim, mas eu, como uma mulher madura, se quero um relacionamento, eu posso querer só sair com esse homem para sexo, não tem nenhum problema. Eu vou saber que é só para sexo. Mas eu também tenho uma questão importante que se eu gostei da pessoa, venho me relacionando com ela por telefone, por internet, por WhatsApp, e vejo que o papo dela é bom e tal, e quero construir uma coisa mais bacana, por que eu preciso sair no primeiro encontro? Pode ser que esse homem seja conservador. E se ele for conservador, eu vou ter um problema, né? Que num outro dia, ele pode não me ligar mais porque ele achou que eu sou isso. E ele não me conhece. Por quê? Porque muitas vezes ele tem uma coisa do preconceito de casa, dos pais, da mãe, que essas mulheres e tal. Tem todo um preconceito da mulher de alma livre, que é livre do seu corpo. Então, isso é muito importante. Entender por que eu preciso? Não, eu não preciso. Eu posso, sim. Será que eu... Caiu a conexão. Voltando. Será que é necessário? Então, por que eu não posso esperar? Eu falo, por que eu preciso dar no primeiro encontro? Por que eu não posso... por que eu não posso esperar? Por que eu não posso construir relacionamento? Então, eu acho que você precisa entender. É alguém somente para eu ter uma amizade? É alguém que pode ter sexo? Ou pode ter relacionamento sério, mas para isso eu preciso ter. Então, eu posso... Oi, voltou? Voltou. Eu acho que voltou agora. Peraí. Voltou ao vivo. Pronto, deixa eu testar. Voltou. Então... Voltando ao ponto que a gente estava falando anteriormente, por que eu preciso sair para sexo, para motel? Uma outra dica que eu falo, que eu estou montando um curso, Como Encontrar Sua Alma Gêmea, com uma psicóloga e uma filósofa, vai sair logo logo, por causa da pandemia não saiu ainda, mas é um workshop voltado para mulheres que já casaram, que já tiveram relacionamentos, né? Para o máximo 14 mulheres, é um ambiente pequeno, para a gente tentar falar sobre coisas mais complexas e uma abordagem um pouco diferente de um advogado, de um psicólogo e de uma filósofa. Mas, voltando ao tema do post,
Tanto que depois eu brinco que tem um outro post de uma mulher que ela tem um post de uma mulher que fala assim: por que eu não vou sair no meu primeiro encontro se depois ele não vai me chamar de novo? As relações estão líquidas, né? As pessoas querem coisas muito rápidas, e pode ser também que você não saia no primeiro encontro e ele não vai te chamar de novo, né? Porque ele só queria sexo muitas vezes. Então, mas isso dá para perceber claramente. Uma dica que eu dou para as minhas clientes é: se você está afim da pessoa, você fala, eu não estou preparada para isso. Você espera meu tempo? Se o homem gostar de você, ele espera, né? Mas isso não é uma obrigação e também não é um preconceito de nada. É só entender que tem uma sociedade conservadora e eu preciso entender que o homem pode ser conservador nos costumes. Ele pode ser um intelectual, ele pode ser inteligente, ele pode ser liberal nas relações, mas conservador nas relações íntimas, de como ele trata a mulher, né? E tem muito preconceito. Então, esse homem vem de uma sociedade conservadora. E a gente precisa, tá pausando, e a gente precisa entender que não é um olhar, então, fazendo uma meia-culpa do post, esse assunto é mais complexo e a mulher tem que ter a liberdade de escolha, né? A mulher tem que ter a liberdade de escolha. Por quê? Porque, entenda, as relações estão líquidas porque a gente está líquido, porque a gente quer as coisas muito apressada. E a gente vem de uma sociedade que foi muito reprimida, né? Antes da década de 60. E a gente tem, eu brinco que a gente tem no movimento hippie, da liberação sexual, do anticoncepcional, a liberdade do prazer, principalmente para a mulher, onde ela não precisa mais ter filhos, transar e ter filhos, né? Depois veio a AIDS, outras questões que isso dificultaram mais um pouco. Entender que relacionamento de boa qualidade é os dois entenderem que tem um respeito. E a mulher que tem que... uma outra dica que eu falo no curso é: por que eu tenho sempre que sair para jantar à noite com meu paquera? Entender. Se eu saio à noite para jantar, eu entendo que o homem vai levar-o para jantar e depois vai querer transar comigo. Basicamente, o homem pensa assim. O homem pensa no sexo sempre. Quem vai dar o limite é a mulher. Tá? É difícil você encontrar um homem que não vai pedir isso, né? Então, o que eu falo? Não marque jantares. Marque almoço. Então, marque almoço de sábado, de domingo. Por quê? Porque ninguém vai transar no sábado, 1h da tarde. Por quê? Aí você vai conhecer se ele realmente é casado, se ele não é, né? Porque tem muita mentira na internet, né? Você não sabe de onde ele é. Então, essas coisas vão aparecendo claramente. E aonde ele vai me levar depois do almoço? Qual tipo de... Ele gosta... Ele vai me levar no parque? Ele vai me levar para o cinema? A gente está numa pandemia. Mas entenda, um homem bacana vai me proporcionar outras coisas. Não vai ficar limitado a janta e sexo, ou ir para minha casa, né? Essa é uma questão importante. Quando a mulher se valoriza, ela consegue ter um relacionamento de melhor qualidade. E eu sempre brinco. O homem vai trocar sempre a coitadinha pela mulher poderosa. Entendeu? Pode ser que seja a mulher poderosa mais sensual, mais sedutora, mas ele troca sempre. Tem um ganho nisso. Tem um problema do homem, que eu brinco um pouco, vamos falar um pouco dos tipos de homens, que é o seu merda, que é um tipo de homem hoje chamado seu merda. O seu merda não banca essa mulher poderosa e ele precisa arrumar a coitadinha para ele se sentir homem, porque senão ele fica incapaz, né? Eu tô com um caso de separação, onde ele tinha uma mulher poderosa e ele fica incapaz, fica com problema, e eu até levei isso para a justiça. Por quê? Porque ele tem um processo de broxar com aquela mulher, aí ela ajuda ele no processo de tratamento e ele troca ele por uma mulher jovem, né? Então, isso é muito comum, né? Por quê? Porque ele não se sente homem daquela mulher. Ela ganhava mais que ele, era mais poderosa que ele, era mais bonita que ele, né? Então,
para você entender que um tipo de homem que é o seu merda, ele não entra nessa característica de procurar mulheres poderosas. Ele precisa da coitadinha. Porque a coitadinha, ele vai ser o homem, ele vai ser o macho alfa, na visão dele. Mas ele é um merda, porque ele não banca aquela mulher que, na realidade, ele quer. E quando eu vejo claramente nos meus estudos, toda vez que eu pego uma cliente que separa, fisicamente ele procura uma mulher igual. Então, essa mulher é a mulher ideal, inteligente, culta, que ganha mais que ele, mas ele não tem uma capacidade, ele não banca, entre aspas, essa mulher, ele precisa de uma coitadinha, mas a coitadinha fisicamente tem que ser igual à outra. Então tem todas as características que são muito iguais. Então isso é uma característica muito importante dos seus merdas, assim, homens acima dos 40, 50 anos que vão procurar mulheres mais jovens porque não bancam essas mulheres. Então isso eu já falei há 23 minutos, eu acho que para falar do post de sexo no primeiro encontro, acho que já tá bom. Quem perdeu, eu acho que... Boa noite para quem está chegando. Quem perdeu, volte depois, vai ficar aí gravado. Vocês vão entender um pouco do meu olhar sobre isso. Agora eu quero as perguntas, quero saber o que vocês querem que eu fale. Eu anotei algumas coisas, mas eu queria de vocês, o que vocês têm para mim. Uma outra questão importante que eu quero falar é sobre estelionato emocional. Eu vou até pegar o número da página aqui, que é uma cliente minha, que ela faz um trabalho incrível. Ela é psicopedagoga e também psicoterapeuta. E 395 dias de abuso. Depois vou colocar o post lá no coisa para vocês seguirem. E ela fala muito sobre o abusador. A gente fala um pouco, é um tema que eu sempre tento falar porque isso está muito em moda e poucas pessoas falando sobre isso, que é sobre estelionato emocional, que é um tipo de homem que se aproxima de mulheres para dar golpes, para ser sustentado por elas, né, para tirar dinheiro delas, e isso está muito em moda, principalmente com as... Tem até um vídeo pequenininho que a TV Record pediu para mim, de 4 minutos, que eu falo basicamente o que é estelionato emocional, mas estelionato emocional, ele é um homem, ou mulher também, mas basicamente é homem que faz isso, olham as redes sociais das mulheres. Hoje em dia, em virtude da exposição, as mulheres estão colocando a sua vida privada na internet, no Facebook, no Instagram e nos aplicativos de namoro, como Tinder, Iner e outros, Badoo, são vários outros, um monte para todos os gostos. E o cara começa a perceber que ela tem uma carreira, que ela viaja, e isso é muito uma questão importante isso é importante para o estelionatário, porque ele começa a perceber que ela é uma vítima que pode ter um interesse financeiro onde ele tenha um ganho. Isso a gente não está falando de pessoas que tenham dinheiro. Muitas vezes trabalham. Eu estou com um caso agora que a mulher fez vários empréstimos no nome para quitar coisas dele, bancar ele no nome dela, e ele fala, você não vai me pagar? Ele fala, você não colocou nada, nenhuma arma na minha cabeça. Isso é verdade, mas a gente tem outras formas de violência, não somente a arma. Então, mas ela fica com culpa, ela não quer falar. Então eu tenho vergonha de falar sobre isso. Por quê? Porque como que eu caio num golpe desse? Não cai, né? Então, tem pessoas simples e pessoas muito sofisticadas, intelectualizadas ou não, isso não tem muito a ver com isso, não tem muito importante. O que é importante é como eu percebo que eu sou vulnerável para conhecer entre aspas, alguém, um abusador, né? O que eu estou fazendo? Eu brinco
que eu já vi em um aplicativo que falava assim, qual a sua profissão? Catadora de latinha. Né? Nas minhas entrevistas eu brinco com isso. Por que eu tenho que colocar o que eu faço? Por que isso é tão importante agora? Né? Entender isso, que você tem direito. Essa prova, por que a maioria não consegue? Porque essa prova basicamente é psicológica. Então, eu preciso de tratamento, eu preciso de psicólogo, muitas vezes eu preciso de psiquiatra, de laudos, eu preciso de assistente técnico, né? Psicólogos. E a justiça brasileira, a delegacia, não tem isso. Então você não consegue produzir muitas provas, né? Então isso é um problema. Então eu criei um grupo de pessoas, um escritório onde tem psicólogo, tem assistente social, né? Então tem advogado. Então para quê? Para a gente usar, tem médico, porque a gente vai usar os meios de prova, que basicamente nesses casos são médicos, né? Preciso. E se eu não tenho condições? CAPS, né? Vou fazer tratamento, terapia em grupo, vou ser acompanhado, vou ter relatórios, como é que eu tô, né? E tratar isso, porque senão eu viro provavelmente uma outra vítima de um outro relacionamento, né? Abusivo. Então a gente está falando, estelionatário emocional é um tipo de violência de relacionamento abusivo. Mas o abusador tem vários tipos. O abusador pode ser pode ser desde do físico até o psicológico, passando pelo financeiro, né? Passando pelo estético, tem as violências estéticas, né? Então, são vários temas que não é falado hoje em dia, pouco comentado, isso no meio jurídico, né? Eu e a Betânia criamos a advocacia afetiva, para ter um olhar mais voltado para a psicologia e o direito, conectar as duas coisas, né? Depois, acho que nas próximas semanas eu vou trazer a Betânia e as outras pessoas para vocês conhecerem. A advocacia afetiva é isso, é usar todo tipo de ferramenta para resolver o problema das pessoas. E muitas vezes, quando você tem abuso, principalmente psicológico ou físico, eu preciso atender com um psicólogo, né? Porque muitas vezes eu brinco, quem me conhece sabe que eu brinco muito. E aconteceu até um caso ontem, que eu fui atender uma pessoa e brinquei com ela, e ela se sentiu ofendida, era uma brincadeira. Mas então, isso acontece, né? A gente também erra, né? Isso não é um problema que a gente saiba resolver muito, né? Porque a gente precisa entender a dor do outro, né? Então, tinha um contexto e eu brinquei. Depois pedi desculpas, tudo. Né? Por quê? Porque a dor do outro, o momento, essas mulheres basicamente estão passando por estresse pós-traumático. E elas não sabem lidar muito bem com isso. Então, ela não confia em ninguém. Então, eu preciso fazer pontes e conexões. Principalmente quando eu atendo com uma psicóloga, ou deixo a psicóloga atender primeiro, isso gera uma empatia, gera uma relação de confiança, né? Então, por isso que eu criei a advocacia afetiva. Provavelmente na próxima semana tenha novidades, eu vou lançar o site, vai ter publicações, vai ter vídeos, vai ter várias coisas sobre o que é advocacia afetiva, o que a gente quer divulgar isso para que outros advogados façam isso. Crie sistemas multidisciplinares para poder atender até a questão de filhos, né? Psicopedagogas e tal, porque muitas vezes você precisa de um olhar, né? Tem problema na questão educacional, quando na questão da separação. Então, o bacana é criar uma rede de pessoas que tenham o intuito de ajudar pessoas em momentos difíceis, como é os processos de separação. Perguntas? Alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Estão me ouvindo bem ou não?
Daqui a pouco deve cair a minha live, porque é 1 hora só aqui. E então, vamos falar um pouco do que vocês querem falar. Já falei sobre relacionamento, sexo no primeiro encontro. Agora, um grande amigo, Paulo. Depois você volta, Paulo, porque eu falei sobre alguns temas e eu acho que é importante falar na questão educacional para as meninas e adolescentes, né? Você está ouvindo bem da Bahia? Prazer, eu sou de São Paulo, Edna. Psicopedagoga, tá vendo? Então, vamos falar um pouco de que alguns tipos de homem. Eu brinco um pouco, mas vamos falar uns tipos de homens. Tem o seu merda. Seu merda é esse tipo de homem que é mandado pela mulher, que precisa de mulheres muito fortes, aonde eles sejam capachos dela ou sombras dela, aonde tudo é na mão delas. É uma característica de mulheres controladoras atrair esses tipos de homem, né? Tipo do seu merda. Só que isso acontece muito na juventude e aos 20, 30 anos, e depois quando o cara tá com 20 anos de casado, que ela tem que empurrar o cara ou ficar puxando o cara, porque ele não consegue mais fazer nada que interesse a ela, e ele vira uma cruz muitas vezes. Esse tipo de homem são merda, são mulheres sempre muito controladoras e possessivas, né? Atrai esse tipo de homem. Homens mais passivos, homens que não têm tanto uma capacidade de se impor na relação. Ele sempre abre mão, são pessoas mais generosas, entre aspas, porque tem um egoísmo aí, onde você precisa de uma mulher forte para ficar sustentando ele, entre aspas. Muitas vezes nem é de dinheiro, muitas vezes você tem uma mulher que não trabalha e que mantém a questão psicológica dele, tudo é ela que controla, tudo é ela que faz, e ele não tem. Então, isso é um tipo de homem. Eu brinco que tem o homem buquê, que é o cheirador de rolha, né? É o homem que é especialista em vinho, que fala o nome do vinho pela rolha. E hoje em dia estão até guardando as rolhas num negocinho, escrevem as datas para ficar lembrando o cheiro da rolha, e cheiram a rolha para saber se o vinho tá bom ou não. Isso é um outro tipo de homem, um homem que sabe mais de vinho do que das relações, e perde horas falando esse vinho é de uma safra tal e tal. Não, quem gosta de beber um bom vinho, bebe um bom vinho, né? Se ele gosta de estudar isso, ele vai falar isso no ambiente onde ele está, não nas relações, não no primeiro encontro, não na família. Fica uma coisa chata, né, arrogante e prepotente. Eu brinco com outro tipo de homem, é o tipo homem hortinha. Homem hortinha é um homem que ele tem a hortinha, gosta de cozinhar, e ele tem a hortinha, ele tem a plantação dele no apartamento, e ele perde mais tempo na horta do que com a namorada dele, entendeu? Então, esse é também um tipo de homem. Tem o metrosexual, que é bem famoso, que é basicamente os de academia, que se depilam, frequentam salões de cabeleireiros, de massagens, né? Fazem as sobrancelhas, né? Então, esse é o metrosexual. Então, uma outra questão, ele gasta mais tempo se arrumando do que a mulher. São homens problemáticos, entende? São homens narcisistas, né? As mulheres gostavam do seu merda, né? Não é lerda, é merda mesmo. Agora, isso são tipos de homem, né? Mas também tem tipos de mulheres, que depois em um outro momento eu vou falar. Cada tipo de mulher atrai um tipo de homem. Mas depois, se vocês quiserem falar sobre algum tipo de homem, eu falo. Tá bom? Quantos minutos que a gente já está aqui? A gente já está a 36 minutos. Tem algum tema para falar? Ou a gente vai acabar a live? O bate-papo vai acabar, tem 23 pessoas falando com a gente. Poxa, como se libertar do senhor merda? Se libertar o que? É casado? Depende. Separação, né? Homens merdas homens inseguros. Sim, muitas provavelmente mães muito fortes e muito dominadoras, mães muito agressivas, humilhava pai, mulheres muito
entre aspas, inseguras, mas elas precisam mostrar que é forte, né? E aí criam homens merdas, né? Homens inseguros, homens que não sabem dar para a mulher o que ela precisa, de um homem à altura dela, de um homem que tem as inseguranças dela, mas que também fala sobre isso, mas uma relação mais equilibrada, né? Acho que isso é o mais importante. Enviar a solicitação para participar do seu vídeo. Não, eu não vou abrir para ninguém participar do meu vídeo, porque hoje o tema não é esse. Hoje o tema é só para agradecer a todo mundo que curte o meu trabalho. Não liguem, eu tenho cachorros e os cachorros fazem parte aqui da live também, tá bom? Da próxima vez eu vou para outro lugar. Tô brincando, não vou não. Senão a dona da casa me mata. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vou voltar. Sofri um estelionato emocional. Ok. Vai ficar gravada a live, sim. Não, o homem não foi criado nem para ser machista, nem para ser feminista. O homem foi criado dentro de uma sociedade que depende muito, né? Cada um tem as suas regras. Eu venho de uma sociedade, eu sou pernambucano, venho de uma sociedade muito machista, mas eu tenho uma formação da Igreja Católica, chamada Teologia da Libertação, que é um movimento dentro da Igreja Católica, muito famoso hoje por causa do Papa Francisco. Tem o filme sobre os dois papas na Netflix, assista um pouco da história da minha igreja, da onde eu nasci, né? Eu começo a participar nessa igreja com 4 anos por aí. Então, minha mãe é de igreja, meu pai também, então a gente tem um pouco dessa... E a Teologia da Libertação dá um outro olhar, né? Para as relações, para a mulher, para os negros, para os índios, né? Para todo mundo, para os homossexuais. Então, eu não vou falar de religião, que eu acho da Umbanda, eu não vou falar de religião agora, posso um dia falar sobre isso, não tenho nada contra a Umbanda, pesquiso, estudo sobre isso, sobre cultura popular brasileira, a gente pode até falar sobre isso, a Umbanda e o Candomblé são matrizes da cultura popular, onde... vou falar um pouco sobre isso, então. Eu vou falar da Umbanda a partir da cultura. O que acontece? Quando você vai estudar a questão da cultura popular, teve muita repressão. Vou te contar uma história do Mário de Andrade, vai fazer 100 anos do modernismo, ano que vem, da semana de 22. Fiquem atentos, vai ter muita coisa no Teatro Municipal, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral. E o Mário de Andrade, que é o pai, que eu brinco, que é o pai do... Como que é o nome dele? Daqui a pouco vem o nome. Do Moreninho, ele é um escritor. Ele era secretário de Cultura de São Paulo na década de 20 e ele faz as pesquisas folclóricas pelo Brasil. E em Recife mesmo, existe um tipo de... Não é Umbanda nem Candomblé, mas chamada Catimbó, que a gente fala que é da Jurema Sagrada, que é um culto brasileiro, basicamente, onde mistura um pouco da cultura negra, mas basicamente o camponês, a questão da natureza e a mistura da questão indígena. Então, a Jurema Sagrada é uma árvore e todo o ritual é feito nessa árvore, da questão da natureza. E se você colocar Mário de Andrade Catimbó, ele foi lá para pesquisar a cultura, então as músicas, as danças, e nessa época, em 20 e pouco, na década de 20, estava proibido o culto afro-brasileiro. E ele vai, como secretário, pede para abrir os terreiros de Catimbó e grava. E depois fecha de novo. Vai na delegacia, o delegado abre e ele grava e tal. Isso está documentado no Centro Cultural São Paulo, tem grande acervo e grande pesquisa. No YouTube tem. Então, as religiões, elas basicamente preservam a identidade e a cultura brasileira.
principalmente do povo negro, mas também do indígena. Eu fui assistir uma palestra de um antropólogo da PUC sobre a questão da espiritualidade do povo indígena aqui de São Paulo. Quando a gente vai estudar isso na universidade, o que acontece? Basicamente, hoje, toda a parte da mística indígena de São Paulo, dos índios de São Paulo, eles estão nos terreiros de Candomblé e Umbanda de Mauá, Santo André. E quando você vai estudar o ritual, não é ritual negro que vem da África, é um ritual que vem dos índios, né? Então, como que essa cultura ela resiste dentro dos espaços que dão liberdade para ela? Tem uma miscigenação, tem uma mistura, né? Então, é complexo porque você precisa entender isso não pela questão da religião, não é o meu foco, mas a gente pode até um dia falar sobre isso, mas pela questão da cultura e da identidade. Então, eu estou muito estudando agora, o meu foco, eu quero voltar para o Recife, conhecer o ritual da Juliana Sagrada, porque ela tem muito da cultura popular originária do Pernambuco e da região da Mata Norte, dos caboclos de lança, é tudo voltado do maracatu, né? No maracatu do baque virado, se eu não me engano, depois eu vou confirmar, e não do baque solto. O do baque solto, eu vou só olhar. Tem um maracatu, que é a nação que a gente fala, que é ligado às religiões afro-brasileiras, que é do Recife. Mas a gente tem também o maracatu, que é da Zona da Mata, que é um outro que é do cavaleiro, do caboclo de lança. É que eu não tenho um aqui agora, mas eu deixei no escritório, acho que o meu. Mas eu vou pegar para vocês verem. Então, isso, e para você participar da festa do maracatu na Zona da Mata, tem todo um processo do candomblé ou da Umbanda para você preparar o caboclo, as danças e tal. Então, como eu estudo a questão da cultura popular, a religião entra muito nisso, tá bom? E hoje em dia a gente tem as religiões neopentecostais falando muito contra isso, né? Não, com a Igreja Católica, sim, você tem uma mistura. A Umbanda ou o Candomblé para resistir, eles foram usando os deuses, os nomes, os orixás deles com nomes de santo. Então, tem muito da mistura da... Domingo de Ramos é uma coisa importante para quem é da Umbanda do Candomblé, porque eles precisam ir pegar o ramo, a questão do símbolo para levar. Então, tem um pouco dessa mistura, sim, é normal. O Brasil é misturado, tá? Qual seria o papel da mulher? Por que você diz que podemos... Papel inicial. Espera aí, eu não entendi. Qual seria o papel inicial da mulher? Por que você diz que perdemos o papel inicial? Inicial do quê? Das relações? É sempre a mulher... Tipo, o homem sempre é comandado pela mulher. E aí eu brinco, né, com a Betânia, que a gente fala para os nossos clientes, quando principalmente tem uma abusadora. A gente fala, ó, 50% de responsabilidade, tem um abusador, mas qual que é o ganho? Então, pergunto por que eu fico numa relação. Por que eu fico com o seu merda? Por que eu atraio o seu merda? Porque tem algum ganho no seu merda. Ele fica passivo. Ele não tem ninguém que vai me colocar na parede, que vai mexer com os meus problemas, vai colocar o dedo na minha cara. Né? Então, tipo... Isso, o que é relacionamento de qualidade? É alguém que eu fico deitadinho e o outro não fala nada? Porque tá bom? Não. Relacionamento de boa qualidade são pessoas de verdade que têm problemas, que têm opiniões, que divergem, mas que têm projetos em comum. Né? Vão divergir. Né? Tá. Então, precisa entender qual que é o ganho. Todo relacionamento tem um ganho. Né? Então, como eu tenho clientes Sugar Baby, tenho clientes garotas de programa. Então, eu lido com todo tipo de relacionamento. Tenho clientes liberais, faço separação porque os clientes são liberais, porque a mulher não quer ser liberal e o homem quer. Então, é normal. Por quê? Porque muitas vezes tiveram outras experiências e não querem mais aquelas vidas juntas, entendeu? Porque mulheres... Então, depende do perfil. Primeiro você tem que identificar o seu perfil. Quem é você e o que você quer.
Se conhecer. Quais as referências de pai e mãe? Isso é muito importante. O que eu falo para as minhas clientes é, se você está num processo de luto, né? E se você tem dificuldade de relacionamento, procure uma terapeuta. Por quê? Porque uma terapeuta de fora vai ter um olhar para você. Olha, esse cara está fazendo uma coisa que não é legal. Olha, você tem tais características, eles fazem tudo. Não a amiga, porque a amiga a gente não está nem aí, a gente só reclama. Mas uma terapeuta, a gente precisa... Quanto eu estou investindo em mim? Então, se relacionamento para mim é importante, se eu quero uma coisa séria, e eu tenho dificuldade, eu tenho um monte de dificuldades. Como todo mundo tem qualidades e dificuldades. Então, eu preciso saber que eu preciso de ajuda. E se eu tenho problema de relacionamento, eu preciso procurar alguém que saiba de relacionamento para me ajudar. Por que eu estou atraindo esse tipo de homem? E aí, uma terapeuta vai toda semana ou a cada 15 dias te falar, ó, como é que está a sua relação? Vai colocar o dedo lá e vai falar, né? Se você arruma cara sacana, precisa entender qual que é o ganho. O que te atrai nesses caras sacanas, né? Entenda, a resposta é para você. O que me atrai nesse tipo de homem? Por que eu procuro isso? Então, no meu curso, no workshop, a gente vai falar sobre isso. Quais as minhas referências? Por que eu só arrumo cara sacana e gosto? Então, não é cara sacana, você precisa entender. Muitas vezes você gosta do cara, entre aspas, que a gente fala, safado nas relações. Mas você precisa ver o caráter dele, né? Então, eu quero um cara safado para quê? Para sexo? Tenho caras safados para sexo. Mas eu quero um relacionamento sério, eu preciso querer outras coisas. Eu brinco que em relacionamentos de boa qualidade, o sexo não é o mais importante. Se o sexo for o mais importante, você não tem um relacionamento de boa qualidade. Por quê? Porque relacionamento de boa qualidade, projetos em comum, você precisa de amor, carinho e respeito. Amor tem a ver com proteção, com cuidado, com paz. Sexo tem a ver com violência, com absurdo, com diferente. Então, casais que se dão muito mal nas relações se dão muito bem no sexo. Por quê? Porque eu tenho muita briga com ele de dia, mas à noite eu quero destruir ele na cama e ela quer destruir ele na cama e ele quer destruir ela na cama. Mas a relação é péssima. Por quê? Porque eu quero matar ela sexualmente. E o sexo tem a ver com proibido e com violência. Então eu bato, eu prendo, né? Então sempre ligado à violência. Então, sexo de boa qualidade, aí depende do que eu quero. Não dá para ter tudo. Então, casais que têm depois de 20, 30 anos juntos, ou 15 anos, 10 que eu vejo, que tem uma relação sexual de boa qualidade, eles trazem para a relação fantasias, fetiches, tabus, começam a falar sobre coisas que não se falam. Porque quando eu caso com 19, 20 anos, eu sou a princesa e depois eu quero ser a mulher, quero viver outras experiências, eu quero ser, entre aspas, a safada. Por isso que gosta da safada, porque vai experimentar outro tipo de sexo, principalmente depois que separa, as mulheres e homens viram um processo de adolescentização. Começam a ficar, para experimentar. Não é ruim esse negócio do ficar na adolescência, nem quando você separa, mas só ficar é efêmero, você fica vazio, solidão, né? Se é só sexo. Então, o que eu quero para mim? Então, se eu sei o que eu quero para mim, vou procurar ajuda se eu não consigo, porque eu vou perceber, tem um perfil que eu atraio, né? Muitas vezes são modelos. Uma coisa importante que a gente usa no escritório, quando mulheres que têm dificuldade de ver a realidade delas, constelação familiar é uma coisa muito boa. Não é para todo mundo, mas mulheres que têm dificuldade de ver a realidade, a constelação ajuda. É uma ferramenta, né? A doutora Betânia aplica. E em alguns casos, em algumas clientes, tá? Então, não é para todo mundo também, né? Nada é para todo mundo. Então, entender que a gente precisa usar as ferramentas de maneira que o outro possa estar aberto para elas, né? Então, entender, se eu tenho dificuldade
Você pode ter um homem. Então, eu acho que quando os casais trazem a fantasia, os fetiches, falam de coisas, das suas vontades, desejos e fantasias, a relação fica mais livre e aí o sexo melhora. Mas isso não é só numa relação. Precisa ter projetos em comum, precisa admirar o outro. Né? Se essa admiração perdeu, se eu não tenho mais afinidade, se ele mudou, se eu mudei, e a gente muda o tempo inteiro, então eu preciso ir para outro lugar, porque não cabe mais eu dentro dessa relação. E o que eu falo para as minhas clientes? Na maioria, elas ficam doentes. Então, algumas mulheres ficam obesas, porque a gente fala do abandono afetivo, que cabe indenização. O homem coloca no peso da relação da mulher, só nas costas da mulher, e ela não suporta isso. Ele começa a humilhar ela, falando que ela tá feia, disso, aquilo, gorda, tal. Isso vai piorando o emocional dela. Né? Tem um abandono afetivo. Né? Isso nos processos de separação é a hora de abordar isso, porque cabe indenização, cabe reparação civil, cabe também criminal, dependendo do tipo de abuso psicológico, financeiro, estético, é um monte de outras coisas, né? E agora é crime também o abuso psicológico, que não era, tá? Então, é um ganho para as mulheres, né? Os homens não querem relacionamentos porque há muitas mulheres carentes aceitando migalhas. Não, os homens não aceitam relacionamentos porque eles não querem responsabilidade. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco do homem. O homem vive uma crise do homem moderno. Então, mundo líquido, relações líquidas, tudo muito líquido. Então, antigamente meu pai entrava na empresa com 18 anos, saía com 50 aposentado. Isso não existe mais. Os trabalhos são líquidos, as comidas dos fast food são líquidas. Você come no McDonald's, daqui a pouco você está com fome. É tudo muito rápido. E o sexo e as relações copiam esse modelo do mercado. Então a gente foi copiando o modelo das relações. Do trabalho precário. Tudo é muito precário. Nada é estruturado mais. Então, esse homem não sabe lidar com isso. Então a gente fala que a gente tem uma crise do homem moderno. E esse homem fica infantilizado. O que acontece com os homens? Eles não crescem. Então você vai pegar homens de 50 anos que está morando com a mãe, que ainda está morando com a mãe, né? Ou quando ele separa, ele volta para a casa da mãe. Tudo bem, pode voltar para a casa da mãe, tem que ter o espaço dele, tudo bem? Para ele ele poder levar as namoradas dele, ter espaço dele. Mas estou com um caso agora de uma separação que ele volta para a casa da mãe. Ele tem apartamento e tudo, mas ele não quer, ele é o coitadinho da mamãe. Então, é normal isso. É um homem infantil. E ele precisa destruir a atual mulher dele. Né? A ex-mulher, a ex-companheira. Por quê? Porque ele tem um problema com a mãe. Então ele volta para a casa da mãe para ser cuidado pela mãe. Que por algum motivo da vida dele, não deu o que ele queria. Né? Então a gente fala que são os homens num processo de infantilização. Ou adolescentização, que é o quê? Só ficar. Eles só querem ficar. Né? Eles só querem ficar. Então, principalmente homens, então eles só querem ficar, eles não querem relacionamento, eles não querem... Por quê? Porque eles não se sentem homens. Eles não são maduros suficientes para isso, entendeu? Eles não são maduros... Eva, para! Desculpe. Meu ex, 70 anos com a mãe. Sério? Regina, é verdade isso? Ela cuida dele. Está brincando. Então, e aí essas mulheres ficaram poderosas e ele não banca essas mulheres. E aí eles precisam só sair com elas. Mas como ele vai casar com uma mulher dessa? Então eu brinco do modelo da Gisele Bündchen. Eu sempre brinco nos meus vídeos, vocês vão ver sempre falando disso. A Gisele Bündchen acabou? Não, ainda tem 4 minutos, doutora. Seu tempo não acabou, tá bom? Doutora Betânia, ainda tem 4 minutos. Ela tem 96, tá vendo? É um caso de uma amiga aqui que, tipo, olha, voltou 70 anos, ela tem 96 e cuida dele. Então,
Os homens estão infantilizados. Então, isso é importante. Muitos querem uma mãe para cuidar deles, né? Então, esse processo da infantilização é complicado, entendeu? Então, mas é um outro tema. A gente pode falar sobre a infantilização do homem moderno. E aí, homens mais velhos começam a comprar motos grandes, carros grandes para sair com as menininhas, para se sentir adolescentes, porque quando eles tinham 18 não tinham dinheiro, agora eles têm. Então eles trocam as mulheres deles para as menininhas, que é um processo de infantilização, que eles não querem ter rugas, ó. Entendeu? Eles querem ser novinhos, eles põem botox. Tem um primo meu, Gilmar, do Recife. Armando, eu pus botox. Eu falei, olha, eu tenho todas as minhas rugas e adoro elas. E eu tô com 47 anos, me sinto super bem. Mas eu não quero tirar as minhas rugas, entende? Então, como eu lido com o meu envelhecimento? Então, quero uma mãe. Sim, a maioria quer uma mãe, sempre. Então, homens infantilizados, né? Os voadinhos. Tá bom? Então não tem nenhum problema. Ficar é importante. Essa nova geração parece que é mais livre, elas ficam mesmo. Ficar é bom, porque quando elas tiverem os 20 e poucos anos, elas podem escolher. Porque elas já ficaram com bastante gente, já sabem, já fizeram sexo, já tiveram outras experiências, já sabem escolher o que é bom e o que não é. Então, não sei, parece que essa geração atual, ela demora mais para amadurecer, mas parece que elas têm relações de melhor qualidade do que a anterior. Olhar, tá, olha, o vitimismo, olhar para dentro de si, sim, Alessandra. Tá bom? Eu vou fazer agora, porque vai acabar meu tempo. Se cair, não avise. Eu vou fazer. Vamos pegar aqui, que eu comprei na Frida, no Café em Suzano. Um kit beleza que tem da Natura. Tem shampoo. Tem creme. Ó, tem até. Ó, não é jabá, eu paguei. Da Frida. Vá tomar café em Suzano quando vocês forem, tá bom? Tem mais aqui. Ó, tem da Natura um negócio de água para ir para academia. Ó, tem um monte de coisas. Eu vou fazer 3 kits, tá bom? Se cair a live, vocês vão receber pelo correio. Eu vou depois entrar em contato e posto aí a questão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vai cair, eu acho que eu tenho mais 1 minuto. Devo cair a qualquer momento. Eu não sei como é que funciona isso. Se alguém souber me avisar como é que faz, eu vou desligar a live agora, tá bom? Tchau.